Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma noite incrível aqui do Clube Mentabilidade. Muito bom, temos aqui ó, a Gisele, já está aqui a Érica, a Silva, a Elaine. Me contem, como é que foi essa última semana? Vocês fizeram exercício? Vocês não levaram para o lado pessoal durante essa semana o que aconteceu? Me conta aí como é que foi colocar em prática essa semana e essa última semana esse acordo de não levar as coisas para o lado pessoal. Alguém colocou em prática, né? Essa é a primeira pergunta, né, gente? Ah, Igor, eu já venho nesse trabalho aí, né? Que eu lido com tanta gente ignorante, tanta gente egoísta, que não, eu meio que desenvolvi isso de não levar para o pessoal mesmo. Aí Legal. você falou, só reforçou e deu alguns caminhos, alguns embasamentos até do porquê eu estava fazendo. Ah, legal. Legal. Que bom. Então você já estava nessa jornada, para você já foi um caminho mais. Sim, sim. E como é que é na prática para você não levar para o lado pessoal muitas das vezes de coisas que acontecem assim? Ah, eu ignoro de primeira, assim, porque às vezes eu vejo, igual você falou, você manda uma mensagem e a pessoa não responde. Você está conversando com a pessoa no trabalho, parece que você tem uma amizade ali, aí você manda uma mensagem, a pessoa não responde e fica por isso mesmo há dias. Então eu falo assim, nossa, mas às vezes antes eu ficava pensando, nossa, mas por quê, né? Por que que não responde, né? Mas aí Uhum. eu desencanei de tudo isso e falei, isso é da pessoa, eu dividi, né? Eu sou eu, o outro é o outro, e o outro tem a vida dele, a importância da vida dele, o protagonismo dele, e eu, meu, eu me desapeguei, né? Não me Ótimo, apego mais. ótimo. Muito bem, muito bem. Mais alguém colocou em prática essa semana? Elaine deu ali um feedback no grupo de que gostou muito da aula. O que que mais pegou você, assim? Qual foi o ponto central que mexeu com você? Ah, muito bom, porque para mim você passou de uma forma simples uma coisa que a gente vive na luta, né? Em todos os ambientes da vida. Eu sou uma pessoa que sempre, já há tempos eu estou, né, numa de autoconhecimento, a gente já vai aprendendo, se fortalecendo, e eu já estava numas também, assim, de criar uma barreira, de separar, né, o que é da gente, o que vem do outro, mas exercitar, o jeito assim do exercício também, eu já fazia esse exercício de uma bolha protetora, sabe? Nada atinge a gente, bate e volta, porque a minha mãe aqui fala lá a frase que, tipo, isso não me pertence e a gente tenta usar na prática, né? E foi muito bom, assim, para mim. Tipo, eu não sou importante, assim, na vida dos outros. Essa é uma frase, cara, palavra, assim, chave pra gente exercitar mentalmente. Porque eu já exercitava uma ideia, assim, ó, de não dar poder a outro. Por que que você Uhum. dá o poder a outra pessoa de estragar o teu dia? Por que que você permite que alguém tire a sua paciência, o seu bem-estar, sabe? Eu saí mó bem-humorada, aí, sei lá, o motorista lá não me deu bom dia. Aí depois eu fui lá e pisei num buraco. Tá, gente, mas tem o resto do dia, então é um exercício que a gente vai tentando já exercitar, né? E aí, repetir e separar é muito bom. Tô nessas, assim. Não vamos dar Legal. poder, vamos ser implacáveis, assim, seguir com esse alto valor, que eu acho que é o que fortalece. A gente precisa dessa base, né? É isso também que pegou para mim, juntou as ideias, sabe? Você fortalecer a sua base, saber quem você é, diante de qualquer coisa ou situação, tipo, não vai te afetar, sabe? Eu sei que eu tô falando a verdade, eu sei o que se passa aqui, e é um julgamento, então vamos tentar não julgar. Se os outros estão me julgando, não se importar, né? O que é do outro, é sobre isso. Muito bom, assim. Simples Ótimo, para absorver. ótimo. Excelente, excelente. E isso é uma coisa muito legal, porque é o seguinte, a gente, a gente tem esse mecanismo automático nosso de viver a vida que faz com que a gente não
não pare para reparar algumas coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? E essas coisas que vão pequenas, então, que eu trago aqui para o clube, são justamente coisas que às vezes a gente já até ouviu de outras maneiras, a gente já até sabe meio que internamente. Só que eu costumo dizer que a nossa mente é como se ela tivesse vários acessos, sabe? Existem vários acessos. E às vezes a gente está tentando algo por um acesso que você já entendeu, mas não pegou lá. Então, às vezes, a maneira de falar diferente, a maneira de trazer de uma dinâmica diferente, um exercício diferente, por isso que eu sempre falo, gente, faça exercício. Por quê? Às vezes o acesso, e é isso que acontece às vezes quando eu atendo alguém lá na clínica que tem um resultado assim extraordinário, a pessoa às vezes de um dia para o outro fala, meu, não sei o que aconteceu, que loucura, mas é porque foi o acesso diferente, né? Sempre teve ali a mudança, a possibilidade de mudança. Então trazer numa linguagem um pouco diferente às vezes, faz a ficha cair, né? Você fala, caramba, agora eu entendi esse negócio, agora eu entendi. E é assim para mim. E é assim, mesmo quando eu estou relendo um livro que eu já li duas, três, quatro vezes, aí eu tô relendo, caraca, agora eu entendi. Porque não é que eu não tinha compreendido antes, né? Eu até tinha entendido, mas a compreensão agora é profunda, agora de fato causa uma transformação, né? Então, isso é muito legal. E teve uma outra coisa que você falou que eu queria trazer um gancho. Ah, eu lembrei de um conto. Vocês falaram aqui para mim de não permitir que o outro, né, mexa na nossa vida. Eu lembrei de um livro que eu li. Eu devia ter uns 20 anos, assim, tem tempo já. E aí, agora que você falou, eu me lembrei dessa história. Olha que história legal. O rapaz vai no jornaleiro, né, com um amigo dele. Ele chega lá no jornaleiro, educado, e fala: Oi, tudo bem? Boa tarde, gostaria de um jornal. Aí o jornaleiro vira e começa a xingar ele. Você é isso, você é aquilo. Começa a xingar gratuitamente, sem ele ter feito nada. Você é um desgraçado. Começa a xingar com os piores nomes. E o amigo dele fica em choque, assim, meio que o amigo começa a se irritar com aquilo, né? Mas ele pega o jornal e sai. No que ele sai, o amigo, incrédulo e completamente irritado, fala: Cara, como é que você não fez nada? O cara te xingou de tudo que é nome, xingou tua mãe, xingou não sei o quê, blá blá blá. Pô, eu tô indignado, como é que você não foi indignado? Aí o rapaz vira pro amigo e fala assim: Eu não posso permitir que ele decida como eu devo agir. Cara, nunca mais eu esqueci. Eu li há mais de 20 anos esse negócio. Eu nunca mais esqueci. Eu falei, caramba, não tem nada a ver com o outro. Assim, não tem nada a ver comigo aqui. Tem a ver com o outro. Eu não posso deixar que aquela pessoa decida como eu vou agir no dia. Quando você falou aí do ônibus, tal, é isso. Às vezes você sai e alguém faz alguma coisa e pronto, vira a chave na tua cabeça e você vira outra pessoa. Mas, porque foi ele. Não, não foi ele. Foi você que virou essa chave. Ninguém tem o poder de fazer isso com a gente. Ninguém, gente. E óbvio, eu entendo que em alguns momentos é difícil, dependendo da pessoa que for, é mais difícil ainda, né? As pessoas mais próximas a gente tem mais essa dificuldade, mas por isso que a gente está aqui. Esse espaço, ele é um espaço para isso, para você treinar. Eu falo ali no grupo, né? Eu chamo a gente de time, porque é um time, a gente está treinando, é um time. Isso aqui, é um time, a gente está treinando. E pode ter certeza, assim como eu recebo feedback ali no grupo, eu recebo às vezes privado de vocês, falando, nossa, Igor, isso aqui melhorou, isso aqui funcionou. Ou seja, é essa melhora que vai acontecendo ao longo do tempo por conta dessas microchaves que a gente vai virando, que a gente vai impedindo, que às vezes, no momento de algo que acontece na nossa vida, a gente fala, lembrei daquela aula, não vou fazer isso, não vou deixar isso acontecer, vou travar, vou segurar, vou fazer. Porque senão a gente volta pro dia a dia, pro automático. E o automático é aquela loucura, a gente vira um robô. A gente simplesmente segue o padrão de quem a gente é. Né? Aquele padrão que eu chamo que é a personagem. A personagem assume o controle e pronto. Ela vai controlando tudo, ela vai seguindo o padrão que já é o padrão dela. Tá? Ninguém tem controle das nossas verdades, dos reais sentidos que nos representam. Exatamente. Então, assim, ninguém tem o controle. Então, aí eu lembrei agora desse livrinho, e eu nunca mais me esqueci desse conto, porque para mim fez muito sentido, assim, sabe? Na época eu falei, nossa.
De fato, eu não posso permitir que o outro decida como eu devo agir, né? Esse é um poder nosso. Esse é o livre-arbítrio. Senão a gente não teria livre-arbítrio. Imagina, né? Se eu não posso decidir como eu vou agir, eu não tenho livre-arbítrio. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bom, parabéns aí. Gente, sempre mantenham os exercícios em dia, tá? Então vamos à aula 3, né, do nosso treinamento dos 4 acordos. A aula 3, ela é muito boa. Todas são boas, né? Todas são boas. Tem nem o que fazer, essa é ruim. Todas são boas, mas ela meio que vai complementando o que a gente já pegou na aula 2, né? Que é não levar para o lado pessoal. E agora ela tem um gancho entre a aula 2 e a 4. Tá? Então ela é uma aula importante porque ela vai fazer justamente esse link depois para a gente encerrar com a aula 4 e talvez eu acho que vai ter até uma aula 5 desse treinamento. Ou eu vou tentar juntar tudo o final ali que eu preciso passar também na aula 4, tá? Mas talvez a gente tenha 4 e 5. Então, pessoal, a nossa mente, ela inventa histórias o tempo inteiro. Tá? A nossa mente inventa histórias o tempo inteiro. E aí, nessas histórias, a gente é capaz de criar um drama. A gente cria o nosso próprio drama, né? A gente cria filmes na nossa cabeça, roteiros completos, hollywoodianos. Tem drama, tem suspense, terror. Nossa, tudo imaginário. Nós temos essa capacidade incrível de construir uma história hollywoodiana. E aí, você constrói essa história e sofre de verdade por algo que não existe. Você constrói toda uma história hollywoodiana e sofre por algo que não existe. Ou seja, essa aula é para falar que 90% do drama da sua vida você criou do nada. Do nada você criou esse drama. Do nada. Então, pela capacidade incrível que a gente tem de tirar conclusões completamente erradas sobre tudo e sobre todos. O quarto acordo é não tire conclusões. Não tire conclusões. A gente cria um filme na cabeça e fica preso nesse filme. E essa aula ela vai ser libertadora, porque quando você percebe que você criou o drama, você percebe que você pode recriar ele. Você é dono do roteiro. Você criou o drama. Você não é vítima das circunstâncias. Você é vítima das conclusões que você tira sobre as circunstâncias. Só que você pode deixar de ser essa vítima. Porque as pessoas colocam a roupa de vítima, né? E falam, não, porque aquilo que aconteceu acabou comigo. Não. Aquilo que aconteceu é só um fato. Tem nada a ver. Você é vítima da conclusão que você tirou daquilo que aconteceu. É pior ainda. Quem aqui entende que faz isso, assim, que tira conclusões? Quem tira conclusões? Todo mundo, né? A gente tira conclusões o tempo inteiro. Quem não está tirando não é ser humano. A gente tira conclusões o tempo inteiro. Agora eu vou fazer. Antes de entrar um pouco mais nesse conteúdo, eu vou fazer um teste com vocês. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma imagem. Olhem rápido. Cuidado, Silvia, pelo amor de Deus, está dirigindo, então você tá a única que está liberada aqui do negócio. Eu quero causar um acidente. Fora a Silvia, ela está liberada. Vocês olhem rápido para a imagem. Eu quero que vocês escrevam no chat o que vocês viram na imagem. Vocês vão olhar a imagem e escrever o que vocês viram na imagem, beleza? Então fiquem atentas aí. Eu vou colocar a imagem. Se preparem. Agora me escreva o que vocês viram na imagem. Vamos ver o que vocês viram nessa imagem. Uma dama muito chique, a Gisele viu. Legal. Quem mais viu o quê?
Quem mais? Quem mais? Uma criança de cabelo branco ou touca olhando uma folha voando, a Elaine viu. Tá bom. É isso aí. Quem mais? Uma mulher com um casaco de pele e lenço branco e uma folha caindo. Pessoal, olha como é que são as coisas, né? Vocês viram a mesma imagem. É a mesma imagem. 3 segundos para todo mundo ver a mesma imagem. E olha quantas interpretações diferentes. Olha quantas. Tem ali uma jovem, tem uma velha também. A gente é capaz de criar várias interpretações. Tem gente que viu uma coisa, tem gente que viu outra completamente diferente. A mesma realidade tem interpretações completamente diferentes. Completamente diferentes. Vou colocar a imagem de novo para vocês verem um pouquinho mais. Ó, a gente pode ver uma jovem, de fato, olhando para lá, né? Ela está olhando naquela direção. O meu mouse aparece aí quando eu faço o movimento aqui? Ou ela pode ser tá vendo, uma jovem elegante, com casaco de pele, uma espécie de pano aqui, né? Um véu. E também tem uma idosa, ó, o cabelo dela aqui, olha o nariz aqui da idosa, ó. Olha a boca dela aqui, ó. Olha o queixo aqui vindo aqui embaixo, ó. Olha os olhos aqui. Conseguem ver? Conseguem ver? Ou seja, a nossa mente, ela é uma fábrica de tirar conclusões diferentes da mesma realidade. É uma fábrica. E o pior, você acredita, o pior de tudo é o seguinte, você acredita que a sua conclusão é a verdade absoluta. Você acredita fielmente, nós falamos, não, tem certeza. Você olha a imagem ali, você fala, não, tenho certeza, é aquilo ali que eu vi, é uma jovem, tal, assim, assim, assado. Aí outra pessoa vai olhar e fala, não, uma idosa, com certeza eu vi. E aí você acha que a sua verdade é a que está certa. Mas é só uma interpretação de infinitas possíveis. Vou contar a história do Roberto. O Roberto ele tinha 42 anos, casado há 15 anos com a Mariana. Ele estava cansado, queria descansar, foi para casa mais cedo. Chegou em casa, viu o carro do vizinho estacionado na frente da casa dele. O coração acelerou, já começou a tirar conclusões, entrou em silêncio na casa e ouviu vozes vindo lá do quarto dele. As vozes meio abafadas. Uma voz era da Mariana, ele identificou, e a outra era de um homem. O Roberto parou no corredor, botou a mão na maçaneta, começou a ficar angustiado, passou mal, não abriu, ele concluiu. É óbvio, ela está me traindo. É por isso que ela está estranha nas últimas semanas. É por isso que ela não quer mais transar. É por isso que ela sorri quando olha para o celular. É por isso que ela disse que precisava mais de espaço. Aí ele começa a criar uma história, um filme, que é tudo faz sentido agora. Tudo está fazendo sentido. Pessoal, quando a gente tira uma conclusão, a gente é capaz de criar toda uma sequência lógica que vai reafirmar aquilo na nossa cabeça. Como o Roberto, ele começa a juntar todas as peças. Fala, por isso que ela estava assim, ela fez aquilo, ela me tratou daquela maneira, e ela estava estranha, e ela riu no celular. Aí ele cria toda uma sequência que faz sentido. Ele criou um filme na cabeça dele. Saiu de casa correndo, foi para um bar, e por 3 semanas ele ficou em silêncio, não falou com a mulher sobre isso. Bebia passou a beber todas as noites sozinho, começou a pensar na divórcio, como é que ele ia fazer, começou a pensar em confrontar ela, pensou em bater no vizinho, imaginava as crianças sofrendo. Ele se destruiu por dentro. Ele estava morrendo, ele não estava mais aguentando, até que ele não aguentou mais e foi falar com ela. Ele virou um dia, chegou em casa e falou: Mariana, você está tendo um caso com o vizinho, né? Aí ela, hã? Tipo, oi? Ela meio que riu e chorou ao mesmo tempo. Como assim? Aí ele falou a história toda, falou: eu vim aqui, eu vi as vozes, eu vi você. Ele falou: Roberto, ele estava me ajudando a organizar uma festa surpresa para você. Era o nosso aniversário de casamento que ele ajudou a organizar. E eu estava escondendo os presentes, ele estava me ajudando. As abafadas, era uma surpresa para você. Ele estava fazendo uma surpresa
para ele de aniversário de casamento. Ele criou toda uma história, tipo assim, uma ilusão louca de que ela estava traindo. 3 semanas, bebida, insônia, briga mental, sofrimento profundo, por uma conclusão, por um filme que ele criou na cabeça, que não era real. E aí, o que que me faz refletir? Imagina, ele no final acabou indo lá falar com ela, né? Ele acabou indo lá falar com ela. Agora imagina quantas pessoas tomam decisões em cima de algo que elas têm total certeza absoluta de que aconteceu de determinada maneira. Elas não compartilham com o outro e destroem relações, destroem negócios, destroem um monte de coisa, porque elas simplesmente têm a certeza absoluta criada na cabeça dela. O filme está perfeito. Ela ligou todos os pontos. Não tem como o filme estar errado. Ela tem certeza do filme. Ela não compartilha sobre aquilo. E pronto. Ela criou um fantasma e ela vai viver aquele fantasma. É por isso que às vezes a gente vê histórias de pessoas que falam assim: cara, eu tava lá no meu relacionamento, por nada a pessoa terminou e nunca mais entrou em contato comigo. Às vezes, ela só criou uma história na cabeça dela que a gente não faz a menor ideia do que seja e ela foi com a história dela. E ela ficou presa nessa história. Quantos de vocês já criaram um filme assim? Levanta a mão. Criaram um filme inteiro e lá na frente, quando se desfez o filme, você falou: Meu, que loucura! Que pira foi essa minha? Quem nunca, né? Quem nunca criou um filme desse? Quantos de vocês já sofreu por algo que não existiu? Lá na frente, nada, não existiu nada do que você criou. Você criou toda uma história. Ficou às vezes semanas, tem gente que fica anos sofrendo, gente. Eu já atendi gente, não exagero, que está apaixonada há 20 anos por uma pessoa e nunca conseguiu ir lá falar para ela. Está há 20 anos casada com outra pessoa. Olha, quando você olha e fala: Isso é uma loucura, mas a gente vive isso também, de outras maneiras, em outros níveis, mas vive, contando mil histórias. A gente fica contando essas histórias. Por quê? Porque a gente tira conclusões. Então, a mesma realidade, várias interpretações. A nossa mente ela é uma máquina de criar histórias. Por quê? A nossa mente ela pega vários fragmentos de informação e preenche as lacunas com suposições. Aí, o que que ela faz? Ela pega e age como se essas suposições fossem os fatos. A nossa mente ela não consegue ficar com algo abstrato demais. Então ela precisa preencher as lacunas. Se algo acontece, a gente na hora tá criando uma história, uma conclusão sobre aquilo. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu tinha um sócio e a gente tinha uma empresa, era eu, esse sócio e a esposa dele. Ele se separou da esposa e comprou a parte da esposa. Ele ficou com duas partes e eu fiquei com uma. Tá ok? Um dia ele resolveu que ia fazer outra coisa da vida, eu comprei uma parte dele e ele vendeu essa outra parte para um outro sócio. Então eu fiquei com 2 terços, esse outro sócio com 1 terço. 6 meses depois, esse outro sócio não tinha pagado ao sócio antigo. O sócio antigo virou para mim e falou assim: Igor, o fulano não me pagou, quero a empresa de volta. Eu falei: Cara, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Você que negociou a sua parte com ele, vá lá e converse com ele. Nisso, eu tentei entrar para intermediar. Falei: Fulano, ó, o ciclano lá disse que você não pagou ele, organiza essa coisa e tal. Ele falou: Mas é que é negociação, enfim. O primeiro sócio virou para mim, depois de mais 6 meses, e falou: Ó, ele continua sem me pagar. Faz o seguinte, muda as senhas todas e vamos tomar a empresa de volta. Eu falei: Não posso fazer isso, jamais faria isso. Mas ele não pagou nada, ele não tem nada da empresa. Eu sei, mas tem um acordo que você fez com ele. Converse com ele, né? Enfim, organiza isso. No meio desse trâmite todo, o sócio novo que não tinha
pagado nada, ele tirou várias conclusões na cabeça dele. E aí ele fez isso comigo. Ele roubou tudo. Ele mudou todas as senhas, eu não tive mais acesso nenhum a nada da empresa. E olha que coisa, o sócio antigo virou para mim e me deu a ideia de fazer isso com ele. Eu falei, jamais vou fazer isso, cara. Não, não seria, não é do meu caráter fazer esse tipo de coisa. Ele, por tirar conclusões, o outro, fez comigo. Porque ele começou a criar a história na cabeça dele. Quando eu fui falar com ele, eu falei, mas você ia pegar a empresa com fulano? Eu falei, em nenhum momento eu pensei nisso. Em nenhum momento. Eu jamais faria isso, inclusive. E aí ele começou a criar uma história. Essa história que ele criou na cabeça dele fez um filme e ele acabou fazendo isso. Ou seja, ele me roubou, literalmente, ele me roubou. E a gente nunca, eu não falei mais com ele, enfim. Foi um rolo enorme. Tudo isso porque a pessoa tirou conclusões. Que ele poderia ter vindo para mim no início e conversado, falando, cara, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, o que tá acontecendo é que você não pagou ele, você precisa resolver com ele, só isso. Né? Então, quando a gente tira conclusões, a gente é capaz de criar milhões de possibilidades que não vão acontecer. A mesma realidade, duas interpretações, dois resultados completamente diferentes a gente é capaz de criar. Uma realidade cria um inferno e a outra cria paz. Vou dar um exemplo, mais um exemplo para vocês. Eu tinha 20 e poucos anos, tive uma namorada e a gente se dava super bem e eu saía com os meus amigos para as festas e tudo e tava tudo certo, né? Ela confiava em mim, eu também não fazia nada de besteira. Um dia eu vou para uma festa que é aniversário. Eu fui para uma festa com um amigo, encontrei uma outra amiga, e essa outra amiga estava com uma amiga dela. Essa amiga dela estava fazendo aniversário. Essa amiga dela ficou doida no meu amigo. E aí eu falei: ah, é seu aniversário? Então, ó, seu presente. Entreguei para ele, brinquei, né? Falei: ó, teu presente é ele e tal. Morreu o assunto. Essa época era época de Orkut ainda. Essa menina vem no meu direct. Eu não lembro como é que era o nome do Orkut que mandava as mensagens. Ela manda na minha mensagem no Orkut assim: Igor, amei te encontrar. A propósito, sempre que a gente se encontra é muito divertido. Eu tinha encontrado ela aquela vez. Aí ela ainda terminou assim. E eu amei o presente que você me deu. Cara, quando eu li, eu namorando, eu falei, ferrou. Só que aí olha, eu era novo, mas eu fui inteligente. O que eu fiz? Eu não apaguei. Eu falei, se eu apagar e a minha namorada já tiver lido, aí esquece. Aí a morte na certa. Falei, vou esperar. Deu um dia, 2 dias, ela não leu. 2 dias depois, 3 dias, ela leu. O telefone, eu lembro de eu atender o telefone, ela só perguntou assim, quem é? E falou o nome da menina, fulano. Falei, calma, que agora eu vou te contar a história. Tá preparada para ouvir a história real? Ela falou, fala. Falei, aconteceu isso. E aí, como ela confiava muito em mim, ela falou, foi isso? Falei, foi. Ela falou, então tá bom. Mas olha o poder dela perguntar. Olha, se ela tira uma conclusão, claro que ela inicialmente tirou, mas falou, opa, vamos ver o que aconteceu. Se ela só tira a conclusão, conta uma história na cabeça dela, talvez ela nem tivesse falado comigo, tivesse terminado, tivesse saber. Enfim, ela ia tomar outros caminhos terríveis. Agora, olha a história do meu sócio e a história dela. Duas histórias que tiveram finais completamente diferentes. Por quê? Pelas conclusões. Então a gente tem a tendência a tirar a conclusão de tudo. A gente tem a possibilidade de escolher a interpretação que a gente quiser dar. Então a gente supõe sobre o que os outros estão fazendo ou pensando. A gente leva para o lado pessoal. E a gente acaba criando um drama sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. E por que o seu cérebro ele é viciado em criar, em fazer essas conclusões, né? Bom, primeiro, por necessidade de segurança. Tá? Então, o nosso cérebro primitivo, ele odeia a incerteza. Né? Então, a incerteza para o nosso cérebro, ela é perigo. Então, aquele barulho no mato
É um leão ou é o vento? Você acha que os nossos ancestrais iam ficar pensando ali, será que é o vento, hein? Cara, ouviu o barulho e já sai correndo. É um leão. Não vou tentar pensar demais sobre isso, não. Já tiro uma conclusão e é isso, vamos embora. Se eles não concluíssem rápido os nossos ancestrais, eles não sobreviviam. Se eles ficarem investigando demais, eles não sobreviviam. Então, o nosso cérebro ele prefere uma resposta rápida, rápida aí, errada rápida, falei, juntei uma palavra na outra. Ela prefere uma resposta errada e rápida do que nenhuma resposta. Porque nenhuma resposta é perigo. A incerteza é perigo. Tá? Bom, outro motivo da gente tirar conclusões, economia de energia. A nossa mente ela é uma máquina de proteção e economia de energia, certo? Então, ela tira conclusões rápido. Por quê? Porque tirar conclusões rápido é a melhor forma de a gente economizar energia. É um atalho, é rápido, é barato. Já existe uma programação sua pronta para concluir as coisas. Já existe uma maneira sua de enxergar as coisas. Investigar o novo dá muito trabalho, gasta muita energia. Então, o seu cérebro ele escolhe o atalho através da programação que você já tem, tira uma conclusão e fala: ótimo, é isso aí, vamos embora. 3. Viés de confirmação. Você tira conclusões que já confirmam o que você acredita sobre você e sobre o mundo. Você não vai tirar uma conclusão aleatória, louca, do nada. Você tira uma que está dentro da sua programação. Você tira uma conclusão porque a sua personagem já entende. Se você acredita que ninguém te ama, você vai interpretar tudo com rejeição. Então, se a pessoa faz alguma coisa, a pessoa não te responde, ela não me ama. A pessoa te respondeu um pouco mais seco, ela não me ama. A pessoa não sorriu, ela não me ama. Você acredita que as pessoas são boas, aí você vai interpretar tudo com essa intenção. A pessoa não respondeu, ela deve estar ocupada. A pessoa respondeu seco, ela deve estar estressada. A pessoa não sorriu, bom, ela pode estar cansada. A interpretação já muda. E tá aparecendo para vocês aí o slide? Ele tá direto aí, fixo? Ah, então beleza. E o medo da incerteza. É isso, né? O quarto, é isso. Medo da incerteza. O eu não sei é incômodo para a mente. Um pouco semelhante àquele outro, né? Da, do tópico 2. Ele odeia eu não sei. Eu não sei é muito vago, então ele inventa uma resposta. E você acredita nela como se fosse uma verdade absoluta. Só que ela é uma invenção. Como o nosso cérebro ele não lida bem com esses espaços vazios, imagina, a gente ia ficar meio que com a mente vagando, assim, a gente já conclui alguma coisa. Né? Quando falta, ele já conclui. Só que a gente vai concluir com o que a gente tem de memórias antigas, dos nossos medos antigos, das vivências da nossa criança, do que a gente viveu, dos traumas, das inseguranças, das rejeições, toda a programação que a gente já tem. Então você cria histórias sem verificar. E aí você sofre por histórias que você criou. Então a suposição, ela, ela é como se fosse um somatório, né, de falta de informação. Ela tem uma combinação, né, de ansiedade, história antiga, importância pessoal, memória emocional. A sua autoimagem é distorcida. O fato da nossa mente não lidar bem quando a gente não sabe de alguma coisa faz ela preencher. E geralmente a gente começa preenchendo com assim, ó, eu acho que tal coisa. Eu sinto que, eu tenho certeza que, para mim parece que a gente já vai colocando quase que certeza nas coisas. Então vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês pensem numa pessoa importante da vida de vocês.
mas que não seja tão próxima, tá? Ou que você não tenha convívio há tantos e tantos anos. Porque uma pessoa muito próxima, se ela age de determinada maneira, você já meio que conhece ela. Então, eu quero que uma pessoa que seja importante, você tenha um certo convívio há um tempo, obviamente, mas uma pessoa que seja significativa, mas que você não conheça tão profundamente assim. Pensa nessa pessoa. Agora, eu quero que você imagine que você manda uma mensagem muito importante para ela. Você digita uma mensagem muito importante. Você precisa de uma resposta, tá? Você precisa de uma resposta. É uma mensagem muito importante. Pode ser uma proposta de trabalho, uma declaração pessoal, algo muito íntimo seu, um pedido de ajuda, qualquer coisa realmente importante. Aí, a pessoa visualiza e passa 6 horas sem responder. Eu quero que vocês escrevam no chat quais, quais são as coisas que automaticamente vêm na sua cabeça. Sem filtro, sem frescura. Vai lá, pum. O que vem na sua cabeça? São 6 horas sem me responder o negócio que eu mudei. Não quer falar no momento. A Erika botou. Aconteceu alguma coisa? Roubaram o celular? Teve algum problema? Uhum. Caramba, não tá nem aí. Demorou para responder. Boa. Quem mais? Eu penso que pode ter acontecido ou no que a pessoa está pensando para me responder. Às vezes ela não esperava mais essa minha mensagem. Ok. Geralmente, quando a gente manda uma mensagem, 6 horas eu botei muito tempo, né? Que hoje em dia, com o WhatsApp, a gente quer as respostas assim. Demorou mais de 5 minutos, pô, já por que não responde? Se visualizar, então, e não responder, esquece. A maioria das pessoas vai ficar pensando que está evitando, que tem algo de errado, que a pessoa não se importa, que você talvez não seja importante. A gente cria um filme de terror. Só que existem outras 10 explicações possíveis. Então eu quero que vocês pensem de novo nesse acontecimento, ou em outro, pega um real da vida de vocês que vocês tiraram uma conclusão que incomodou. Pega aí um real. Você falou, nossa, lá na frente você viu que. Ou até um que está acontecendo ainda. E eu quero que você liste 10 possibilidades que não tem absolutamente nada a ver com você. Tipo isso, ela perdeu o celular, ela está ocupada. Por quê? Eu quero que vocês façam esse exercício todas as vezes que vocês tirarem uma conclusão. Tirou uma conclusão, porque ela é automática, a gente tira as conclusões, pum. Na hora acontece alguma coisa, você tira uma conclusão. Você vai listar 10 possibilidades. Se não tiver tempo, você lista 5. 5 possibilidades. Nossa, fulano não gosta de mim. Não, peraí. Você vai parar na hora, você vai falar, eu tirei uma conclusão. E você vai responder. Você vai criar 5 possibilidades para aquela pessoa. Esse exercício é para você colocar no dia a dia. No dia a dia. Vai acontecer alguma coisa, você vai tirar uma conclusão, você vai parar e falar quais são as outras 5 possibilidades que existem para eu fazer isso. Tá? Por quê? Porque podem ter acontecido 1 milhão de possibilidades. Porque você tem um padrão. Você tem um padrão. Quer ver um padrão que é comum? Trânsito. Cara, trânsito, a pessoa te fecha na hora, xinga. Duvido, é 0,1% da população que não vai xingar, não vai pelo menos pensar, não vai emanar um seu animal. É o primeiro pensamento, mas você não sabe. Dentro, o que a pessoa está passando ali no carro, tem mil possibilidades. O cara está correndo para ir para o hospital. A filha derramou um negócio na hora em cima dele. Mil coisas podem ter acontecido. Ele está super abalado porque alguém está doente da família dele. Enfim, milhões de possibilidades. Então, para tudo que você tirar uma conclusão negativa, você vai criar 5 possibilidades que podem ter acontecido que não tem a ver com você. Parar de criar esse filme
que é uma história da Netflix aí que você cria da sua cabeça, da sua vida. Parar de criar é um seriado, né? Não acaba nunca. Aquele tem bilhões de temporadas. A gente aqui vai começar a eliminar essas temporadas. Agora vamos criar novos seriados, seriados bons, né? Aí desses seriados ruins aí que a gente vai criando. Bom, e... Opa, travou aqui. E quais são os três tipos de conclusões que destroem, que são tóxicas, né? Que destroem a nossa vida? Primeiro tipo, conclusão sobre os outros. Então, você acha que você sabe o que o outro está pensando, né? Então a gente tira uma conclusão sobre ele. Ah, fulano tá, nossa, não me respondeu porque tá bravo, porque ontem eu falei tal coisa para ele aqui. Imagina, nem lembra disso que você falou para ele. Você não sabe o que tá na cabeça dele. Você não é telepata? Tem superpoderes? Então, você está só projetando muitas vezes as suas questões no comportamento do outro. Aí você acha que você sabe. Pega o acordo da aula passada. Nada do que os outros fazem é sobre você. Agora inverte. Porque o que você faz também não é sobre o outro. É sobre o que está dentro de você. Então você não está tirando conclusão porque você conhece o outro. Você está tirando conclusão porque você tem coisa aqui dentro de você. Então, situações mais clássicas disso. A pessoa não te cumprimentou, aí ele está bravo comigo. A pessoa está quieta, você fala, ih, está escondendo alguma coisa. Você começa a colocar tudo no outro. Tudo é do outro. Você faz suposições sobre o outro o tempo inteiro. A gente sempre tem essa pessoa no nosso trabalho, na família. Nossa, as pessoas são ótimas em tirar suposições conclusões dos familiares, né? Ah, não, fulano é assim, fulano é assim, fulano tá isso. A verdade é, às vezes ela não te cumprimentou porque ela estava distraída pensando nos problemas dela. Ela tá quieta porque ela tá lidando com alguma coisa da vida dela. Tá cansada, talvez. E aí essa essa é uma das conclusões que a gente tira que são tóxicas, né? Sobre os outros. Conclusão 2, tipo 2, né? Conclusões sobre situações. Você pega pedaços de informações que você coletou e aí você cria um roteiro com começo, meio e fim, né? Esse é o drama de novo. Começa tudo de novo na tua cabeça, como se fosse real. Vou contar uma história minha. Estou trazendo várias histórias hoje, hein? Várias histórias aí reais, pra gente ficar por dentro. Logo que eu comecei a atender com a hipnoterapia, nossa, eu acho que deve ter sido assim, ó, tipo o meu terceiro cliente, assim. Eu atendi um menino que ele tinha uns 20 e poucos anos e ele veio trabalhar em potência sexual. E aí ele veio fazer o trabalho comigo, a sessão foi ótima. Só que assim, estava começando a atender, né? Imagina, tava meio que, nossa, como é que vai ser e tal. E aí fiz a primeira sessão, foi tudo ótimo, ele seguiu para a vida dele. E ele não me passava feedback. Não me passava feedback. Falei, caramba, comecei a criar, né? Tirar conclusões. Meu, será que deu tudo certo? Será que ele tá bem? E aí mandei mensagem para ele, oi, ó, como é que tá? Não sei o quê. Ele não me respondeu. Falei, caramba, e agora? Passou algum tempo, mandei de novo mensagem. Fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Deus? Como é que você tá se sentindo? Zero resposta. Comecei a tirar milhões de conclusões. Nossa, cara. E olha que isso foi bem no início, né, do meu atendimento. Bem no início do meu atendimento. Então, assim, eu falei, nossa, será que ele não teve resultado? E ele ficou chateado comigo, né? Aí eu comecei a contar um monte de história. Pô, será que o método que eu estou usando funciona? Será que eu fiz um bom trabalho? Comecei a criar milhões. Esse filme hollywoodiano que a gente cria. Passaram mais algum tempo, assim, meses, acho que passou mais até alguns meses, não me lembro agora exatamente quanto tempo, mas passou um bom tempo. Um dia ele me responde do nada: Nossa, doutor, me perdoe, eu esqueci de te responder. É, Nossa, eu estava aqui na correria, não sei o que, mil coisas aconteceram de lá para cá, nossa, muita coisa mudou na minha vida, estou sensacional lá. Ele falou: A propósito.
Aquele problema, eu nem lembro que eu já tive ele um dia. Gente, eu criando todo um filme de terror, tipo Fred Krueger no filme. Ferrou, o método não funciona, não tá dando certo. Entende? E aí, beleza, ele veio e me falou, mas eu poderia ter carregado aquilo e de repente até ter parado de trabalhar com isso. Tá, não funciona, vou fazer outra coisa. Vou... Cara, a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida. A gente tira uma conclusão. Agora, se eu naquela época soubesse essa ferramenta e falasse assim, não, queria 10 possibilidades diferentes. Ele pode ter perdido o celular, ele pode ter ficado tão bem que nem quer falar mais no assunto. Mil possibilidades. Não, eu criei toda uma história. Quando ele me relatou, eu falei, meu Deus do céu, e eu fiquei contando essa história por tempo, sofrendo à toa, por uma coisa que não existia, por uma coisa que não fazia o menor sentido. Três, conclusões sobre você mesmo. Quando você tira conclusões sobre você mesmo. Cadê o negócio? Entrou. Esse é o pior, né? Por quê? Porque você tira conclusões desastrosas sobre o seu valor, baseada em eventos externos. Olha as mentiras que você conta para você. Olha aí quantas coisas você já conclui sobre você. Olha, se alguém faz alguma coisa, então ele terminou um relacionamento com você. Você pensa, eu não tenho valor. Você está tirando conclusões sobre você. Se você falha num projeto, eu sou incompetente. Se você faz, sei lá, uma postagem e ninguém comenta, minha postagem foi ruim. Se o teu chefe não promove você, eu não tenho valor. Eu não faço um bom trabalho. Se o cara que você está saindo não te manda mensagem, eu não tenho importância. Você começa a carregar conclusões sobre quem você é. Consegue ver um padrão? Evento externo, uma conclusão devastadora sobre o seu valor interno. Como se o seu valor interno dependesse de eventos externos. Mas não depende. Zero. Por quê? Porque você nem sabe o que está no mundo do outro, do que aconteceu lá do outro, dele não ter te mandado mensagem, dele falando não sei o quê. Foi o que aconteceu nesse caso do meu cliente. Não sei o que estava no mundo dele, tirei mil conclusões. E geralmente, pessoal, não são positivas. A maioria é negativa que a gente vai tirar. Por questão de sobrevivência. Por questão de sobrevivência. Então, exercício. Vocês vão pegar para tudo que acontecer. Deixa eu ver se tem esse exercício aqui em slide, não sei. Tem. É, algo aconteceu, geralmente tem um julgamento já seu, que é eu sou fracassado, por exemplo. Qual é o fato? Eu não atingi a meta esse mês. Não é sobre você. Esse é o exercício dessa parte de quando você tira conclusões sobre você. Ninguém me ama. Julgamento. Qual é o fato? Eu tô solteiro. O fato é esse. Mas você começa a pensar, não, mas eu tenho algum problema. Ninguém gosta de mim. Não sei o quê. Não, o fato é uma coisa. Você vai separar o fato do julgamento. Então pensa aí numa conclusão negativa que você tem sobre você e separa o julgamento do fato. Eu sou burro. Não. Eu só errei a questão tal da prova. Eu sou gordo. Não. Esse é o julgamento. Qual é o fato? Eu estou pesando 95 quilos. Ninguém me ama. Não. Qual é o fato? Estou solteiro. Eu sou fracassado. Não. Qual é o fato? Eu não atingi a meta esse mês. Separa. Separa o julgamento, que nada mais é do que a interpretação do fato. E aí, escreve aí no seu caderno quais são as três conclusões negativas que você tem sobre você. Três conclusões negativas que você tem sobre você.
Depois, eu quero que você identifique se é um julgamento ou é um fato. Então, você vai escrever três conclusões negativas que você tem sobre você. Vai separar se é um julgamento ou é um fato. E se for um julgamento, eu quero que você transforme isso num fato. Tá claro? Quem terminar pode compartilhar uma frase dessa. Um julgamento que transforma num fato. Quem terminar, coloca aí no chat. Pode falar, Érica, pode falar. Quer falar, pode falar. Oi, então, por exemplo, que nem um evento que aconteceu agora na semana passada, lá no meu trabalho. É, assim, fomos chamados, né, eu e meus colegas, que temos as mesmas funções, assim, só para eles passarem uma orientação de um aluno novo que chegou lá na escola. E, tipo assim, e aproveitando o ensejo dessa reunião, e também uma questão também de trabalho lá nosso, que seria das férias do ano que vem e tal, tudo. Mas aí, tipo assim, eu aproveitei lá o ensejo da reunião, né, com a direção, né, e eu falei assim, porque a gente começou a falar poucos assuntos assim variados. Então, assim, é engraçado, né? Porque se a gente deixa um cisco fora do lugar, vocês vêm comentando, vêm apontando e chamando. Agora, quando a equipe está toda trabalhando num ritmo que está tudo funcionando, a gente não tem uma vírgula de reconhecimento. Eu falei isso e, tipo assim, aí todo mundo ficou quieto. Eu não sei aí onde é que encaixa, né, se é um fato, se é assim, uma atitude minha que eu falei, né, uma coisa a mais. Então, tipo assim, mas foi uma coisa que aconteceu e, tipo assim, eu falei, eu não sei onde é que eu tô encaixando esse acontecimento. Eu acho que esse acontecimento, por que que te incomodou? É porque é a atitude da gestão de, tipo assim, qualquer coisa, eles vêm, falam, porque isso, porque aquilo, né? Que nem eu falei, um cisco fora do lugar, eles chamam a gente para comentar. Agora, a gente teve vários acontecimentos, vários eventos lá, falta de professor, e a gente dividir turma, e a gente conseguiu administrar, né, sem contar com a gestão. Aí, tipo assim, isso daí nunca foi comentado, assim, entendeu? E tinha acontecido essas duas coisas assim, você entendeu? E Aham. Sabe por que aí eu que... peguei e joguei isso daí, você entendeu? Eu falei, porque na hora que tem um cisco fora do lugar, chama todo mundo e chama atenção, faz observações. E agora, quando a gente tocou o barco sozinho lá, sem a gestão da palpite, que deu tudo certo, ninguém falou, legal, valeu. Ó, então vamos lá. Por que que isso te incomodou, Érica? Isso te incomodou por causa do segundo compromisso, porque você levou para o lado pessoal. Se você não leva para o lado pessoal, lembra? Lá na aula 2 eu falo, o que as pessoas falam de ruim ou de bom não faz diferença. Por quê? Porque você não leva para o lado pessoal, não é sobre você, entendeu? Ah, mas ele elogiou, não, ele não elogiou o problema dele. Ah, mas ele elogiou, tá bom. Ah, mas ele falou mal, tudo bem. Se você não leva para o lado pessoal, é só sobre o outro, tá? Então, eu acho que esse caso o fato qual é o fato desse caso? A gente fez algo errado e eles falaram, né, deram bronca. A gente fez algo certo e eles não falaram nada. Isso é o fato. É um fato. A gente falou, fez. Tá?
Pronto, morreu aí o fato, tá? A conclusão é se você começa a criar uma história desse fato. E ele fez isso por causa daquilo, então eu pensei que tal coisa. É só um fato. Se isso te incomoda, é porque você levou para o lado pessoal. Se também não te incomoda, você não levou para o lado pessoal, tá? Silvia, o julgamento, eu tenho lápis de memória, o fato, eu sou hiperativa. É isso aí. Você começa, às vezes você tem uma hiperatividade, é um fato. Aí você tem que trabalhar ela, você tem que, né, se cercar de ferramentas para essa hiperatividade. Eu, por exemplo, ela era muito hiperativa. Muito. Gente, eu virei atleta profissional por conta da minha hiperatividade. Minha mãe me colocou no esporte, porque eu não parava. Eu não parava. Hoje, eu adoro estudar. Mas não pensem que eu não continuo sendo essa pessoa que dentro está pegando fogo. Só que eu aprendi a lidar. Então, eu tenho várias coisas que melhoram essa minha hiperatividade. O treino, a maneira de estudar, a minha maneira de estudar e ler, ela é diferente de muita gente. Eu não consigo sentar 2 horas para ler um negócio. Não funciona para mim. Eu leio fracionado. Eu leio vários pedaços separados. Eu não consigo. Para montar essa aula aqui, é uma loucura na minha cabeça. Quando eu vou ver, se deixar, eu monto 3 horas de aula. Eu falo, caramba, não, isso aqui não vai dar. Eu tenho que diminuir a aula. Então, assim, a minha cabeça é assim, entendendo como ela funciona, é só um fato. Eu falo, eu sou assim, eu sou acelerado, beleza. O julgamento seria se eu ficar assim, cara, eu não consigo fazer nada, eu não paro quieto, dá tudo errado, eu não consigo montar aula no tempo certo. Eu começo a me julgar. O fato é, cara, eu sou imperativo, então, beleza. Vou fazer atividade física com regularidade, vou comer bem, pouco açúcar, quanto mais açúcar piora, dormir bem, tudo isso. Tá? O fato, quando a gente olha para o fato, a gente consegue resolver a situação. Quando a gente olha para a interpretação, ela fica como se fosse um rótulo, um selo. Eu tenho lápis de memória, acabou, é um selo. Tem lápis de memória, tá? Não tem como resolver. Vai fazer treino de memória, não funciona. Agora, quando você fala, sou hiperativo, beleza, o que eu posso fazer para isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer, tá? Muito bem, é isso. Existe uma solução simples para tirar a gente desse universo, tá? Para você parar de tirar conclusões de uma maneira super simples. É o seguinte, que você até poderia ter usado também, Érica, nesse caso aí, que é pergunte. Inventou a roda, né? Pergunta. Pergunta. Gente, pergunta. Simples. Simples. Direto, efetivo. A gente não pergunta. Por que que a gente não pergunta? Apareceu para vocês aí a palavra pergunta? Aqui apareceu ou não? Pergunte. Ó, bem grande para vocês verem. Por que que a gente não pergunta? A gente não pergunta porque a gente tem medo. Na maioria das vezes por medo de parecer vulnerável. Ai, vão achar que eu sou fraco de perguntar isso. Medo de parecer burro. Ai, eu deveria saber, né, essas coisas, não vou perguntar. Medo da resposta, né? Se a resposta confirmar a pior conclusão possível daquilo. Medo de incomodar. Ai, eu não quero ser chato, não vou perguntar não. Medo de confirmar. Você prefere ficar na dúvida. E tem também o orgulho, né? Eu não preciso perguntar, eu sei. Ah, isso aí eu sei. O orgulho também não permite que a gente pergunte. Qual dos medos é o seu? Pensa aí, qual é o medo que você tem quando você não quer perguntar? Porque a gente carrega vários medos da época de escola. Quem aqui viveu isso na escola? Era difícil perguntar, né? Hoje tem a coisa do bullying, que é falado. Antigamente não tinha o bullying. Ninguém se falava do bullying. Bullying é meu, laço pra dentro, vai que se dane. Nesse quesito, eu até dei um pouco de sorte, assim, porque eu sempre fui alto desde novo, então nunca mexiam muito comigo, não. E eu era atleta, né? Então tinha a coisa do, meu Deus. Mas o bullying corria solto para quem perguntasse. Mas olha que curioso. Isso agora me fez voltar lá atrás e pensar. Eu também não gostava de perguntar, sabe por quê? Eu era
Olha como é que a nossa personagem se revela, pessoal. Vou colocar aqui uma personagem que veio pra mim aqui, ó. Eu peguei ela aqui agora, ó. Peguei pelo cabelo aqui, ó. O que acontece? Eu era o garoto popular da escola. Eu era bonitinho, alto, forte, porque eu já era atleta. Eu jogava, então assim, tinha pôster, cartaz do time, né? Sabe aquelas coisas da escola americana que você vê assim a galera e tal? Era meio que isso na minha época. Então eu era o popular da escola. Então eu não perguntava porque eu tinha medo de parecer estar errado. Eu tinha medo de, pô, eu não posso estar errado, eu sou o cara da parada, como é que eu vou mostrar minha fragilidade? Então eu não perguntava. Eu não perguntava, parecia que estava tudo certo. Não, eu sei tudo. Eu sou o cara. Então a gente sempre tem uma questão dessa que a gente carrega até hoje. Que a gente carrega até hoje. Até hoje. Pode vasculhar aí na tua infância. Você vai ver que até hoje, dependendo da figura que esteja ali na tua frente, você não vai perguntar. Você vai, opa, não posso. Que a gente carrega de lá. Então, qual é a maior verdade que tem sobre isso? A verdade libertadora, que quando a gente, agora que a gente cresce, é perguntar é um ato de coragem, não é fraqueza. Eu vou mesmo, pensa só agora que a gente é adulto, quando alguém pergunta algo que você tinha vontade de perguntar e você não teve coragem de perguntar, você não sente aquela pessoa, nossa, corajosa essa pessoa. Você não olha e admira? É, exatamente. Por que que a gente não pergunta? Caraca, velho. Auditório, 3.000 pessoas, a pessoa levantou a mão e perguntou. Nossa, eu fiquei aqui com a vontade de perguntar isso. Você olha e fala, não, corajosa. E levantou e expôs. Tem gente que, no meio de evento, eu já falei em evento para 2.000 pessoas, a pessoa levantar no meio das, expor a vida dela. Coisas pessoais. Você fala, caramba, que coragem. É coragem. É uma coragem, é um ato de coragem perguntar. Perguntar é um ato de inteligência. Gente, quem não pergunta é que é burro. Você está com a dúvida. Você não sabe o negócio. Para você não perguntar, tem que ser burro. O inteligente vai falar o quê? Pô, não sei, preciso saber, vou perguntar. Óbvio, é óbvio. Perguntar é um ato de inteligência. Perguntar é um ato de amor. Não é intromissão. É um ato de amor. Você vai resolver uma questão sua e de várias outras pessoas. De várias outras pessoas que estão na mesma dúvida, estão com medo ali, você foi a corajosa que levantou. E por um ato de amor você perguntou. E várias outras pessoas tiraram as dúvidas. Eu já vi gente, eu já vi gente em evento assim, perguntar, sabendo já o que que era, só para ajudar as pessoas a responder. Tá, mas isso quer dizer o quê? A pessoa sabe, eu sei que a pessoa sabe o que é aquilo. Mas eu sei que muita gente não sabe do que está sendo dito. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Perguntar é um ato de maturidade, não é de dependência. A criança tem medo de perguntar. Quando você tiver medo de perguntar, você fala assim, ó, é sua criança, fica quieta. Você tinha medo na escola. Aqui, não. Aqui o adulto pode perguntar. E o perguntar aqui é para tudo que você queira compartilhar. É o compartilhar. Quer compartilhar? Compartilha. Compartilha. Eu quero que esse espaço aqui nosso, por exemplo, seja de mais compartilhar. Aqui no chat, botar, abrir a vida, porque o compartilhar tem um poder assim incrível. Quando você compartilha, o outro se vê em você. As pessoas mais sábias que tem, elas fazem perguntas, muitas perguntas. As pessoas que são burras é que fingem que sabem de tudo. A pessoa burra que finge que sabe de tudo, pô. Não sei tudo, sabe nada. Quem sabe o quê, gente? Ninguém sabe nada. A gente pode saber muito sobre uma área, mas tem várias outras que a gente não sabe. E mesmo sobre aquela uma área, tem muita coisa que a gente não sabe. Tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês 7 perguntas mágicas que vão ajudar vocês nesse caminho, tá? Primeira pergunta, o que que você quis dizer com isso? Às vezes, as pessoas não perguntam porque elas não sabem o como perguntar. Tem gente que sabe assim, fiquei na dúvida, mas não sabia exatamente. Não entendeu? O que que você quis dizer com isso? Quando algo for muito ambíguo, né? Eu fiquei na dúvida. O que que você quis dizer com isso? 2, você pode me explicar melhor? Você não entendeu? Você poderia me explicar melhor? 3, tá tudo bem com você?
Se você percebeu que tem algo diferente no comportamento da pessoa, não tira uma conclusão, pergunta: tá tudo bem com você? Para abrir um diálogo, posso fazer uma pergunta? Para você entender a emoção e não só a razão da pessoa. O que você está sentindo sobre isso? Essa vale ouro. Peraí, acho que não mudou aqui, né? Opa, ué, cadê? Aqui, agora foi. Essa, ué, tá. Essa é muito boa. Essa é o que eu chamo de recriar. Então, imagina que a pessoa ela falou alguma coisa. O que que você vai fazer? Você vai recriar o que ela falou. Você vai falar, ah, então eu entendi que, e vai falar exatamente o que ela falou. É o recriar. Então a pessoa fala assim, eu tô me sentindo mal porque eu fui traída. Pronto, eu tô me sentindo mal porque fui traída. Aí você vai falar, eu entendi. Então você está se sentindo mal porque foi traída. Pronto, você só está recriando o que ela falou. Mudou o slide e voltou? Como assim? Deixa eu ver aqui, ó. O slide tá meio doido para mim. Ah, tá. Entendeu? Porque às vezes a pessoa ela fala alguma coisa e a gente tira uma conclusão. Ah, a pessoa fala assim, eu fui traída. Aí você tira uma conclusão. Nossa, agora você vai trair ele, então. Não, estou falando sobre como eu me sinto. Você vai só recriar. Ah, eu entendi então que, e aí vai recriar o que a pessoa falar. Você vai confirmar a interpretação. Isso, cara, eu vou até dar uma aula. Depois eu posso contar uma aula sobre o poder do recriar. É impressionante para a comunicação como isso melhora. É impressionante para a nossa comunicação, inclusive no trabalho, gente. Aprendam a recriar. A pessoa fala alguma coisa, ao invés de você querer traduzir o que ela falou ou dar uma resposta, você recria o que ela falou. Ah, então você X, Y, e repete exatamente, porque a pessoa, às vezes, até ela vai falar, não, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Você só recriou o que ela quis dizer, entendeu? Às vezes nem ela sabe se expressar. E eu não sei. Uma outra incrível e maravilhosa é o eu não sei. Eu não sei. Você pode me ajudar? Aí, o eu não sei ele tem vários desdobramentos. Eu não sei. Você pode me ajudar a entender? Eu não sei, mas eu vou me informar sobre isso. Eu não sei, mas eu vou descobrir sobre isso. Eu não sei, mas eu vou perguntar. As pessoas têm uma dificuldade enorme de dizer eu não sei. Experimenta chegar para um. É muito comum. Gente que está em cargo alto de empresa, se você chega um subordinado e pergunta alguma coisa, a pessoa ela é capaz de inventar do que falar, eu não sei, mas eu vou ver e te falo. É bem comum, porque a pessoa tem medo de parecer frágil, de parecer que não, né, não dá conta. Então, essas 7 perguntas vocês podem usar. Quando vocês estiverem nessa troca, vocês podem usar. Ao invés de tirar conclusões, simplesmente, se você não sabe, se você está na dúvida, né, se você quer entender o que a pessoa está sentindo, você usa uma dessas 7 perguntas, tá? Isso tudo aqui vai estar no resumo, tá, pessoal? Porque é sempre melhor fazer perguntas do que a gente supor. Porque se a gente faz pergunta, a gente não cria aquele filme. Supor, criar uma suposição de algo é quando você prefere sofrer sozinho do que perguntar. Aí você cria um filme inteiro. Destrói confiança, relacionamentos, autoestima, produtividade. Destrói sua paz. A suposição ela cria milhões de fantasias, falas internas, cenas imaginárias, discussões que nunca vão acontecer, mas você já está. Quem aqui nunca criou uma discussão? Falou, não, aí ele vai falar isso, aí eu vou responder aquilo ali. Aí também quando vier com aquilo, eu vou dar aquilo. Nunca nem aconteceu a discussão. Você já sabia todas as respostas da discussão, você sabia o que a pessoa ia falar, o que você ia falar por ela. Nossa, gente,
A Elaine tá até assim com a mão, assim, ó, tipo, por que isso? Eu queria milhões de discussões que nunca nem aconteceu. Aí você vai para o confronto, né, confronto entre a pessoa, a pessoa fala, não, tudo bem, pode fazer assim. Você fala, hã? Fiquei um dia inteiro ensaiando ontem como é que eu vou fazer o negócio? Como assim? Sofreu à toa. Eu vou deixar dois exercícios para vocês, no resumo, para vocês fazerem essa semana, tá? O exercício um é para vocês identificarem as histórias inventadas. Então, vai ter lá qual a situação que você recentemente ativou a sua ansiedade a partir disso, né, de você tirar conclusões. Qual é a história que você criou na sua mente? Qual era a evidência real que você tinha disso? Qual a parte da história você inventou? E o que que você não perguntou, mas o que que você deveria? Eu quero que vocês façam esse exercício. Eu vou cobrar de vocês no encontro que vem. E aí eu vou deixar um outro exercício que é o que você vai ter um diálogo seu interno, né? Que é o que eu sei com certeza, o que eu estou supondo e como eu posso verificar. Tá? Esses dois exercícios eu vou deixar para casa, eu vou deixar ele no resumo, vai ter lá no resumo. Amanhã mesmo eu já coloco a aula, a gravação e o resumo, e eu quero que vocês façam. Gente, sempre vou puxar vocês para fazer os exercícios. É uma semana só que a gente tem de uma aula para outra. O exercício é o que vai fazer a gente causar as transformações. Então, não deixe de fazer, tá? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ou escrever, se não quiser falar. Não? Então tá bom. Pessoal, semana que vem temos nossa quarta aula, do nosso quarto acordo, que é muito bom também. Então não deixe de vir, tá? A gente se vê na semana que vem. Tenha uma noite excelente, durmam muito bem, que a semana de vocês seja maravilhosa e não tirem conclusões. Perguntem, tá bom? Beijo, boa noite, tchau.